Olá, começa agora mais um episódio do Agir Sustentável, que nesta primeira temporada trata sobre a água. E depois de detalharmos como a água chega na nossa torneira e o que acontece com o esgoto que produzimos, nesta edição nós vamos falar sobre um ponto fundamental do chamado ciclo da água, tanto na natureza quanto nos ambientes urbanos, as nascentes. Você sabe como elas sobrevivem nas cidades e como devemos preservá-las? Então fica por aqui que a gente mostra e explica tudo isso depois da vinheta. Além de fornecerem água para rios e córregos que abastecem as cidades, as nascentes são fonte de vida para diversas espécies de vegetais e animais. Só que para que elas continuem vivas, é preciso manter cuidados no seu entorno, nas chamadas áreas de preservação permanente, as APPs. O problema é que nascentes e córregos urbanos recebem constantemente lixo e esgoto. E a gente começa a nossa caminhada nesta edição do Agir Sustentável pela região norte de Goiânia, com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, Elison Dias Nunes. Ele faz uma pesquisa detalhada sobre cada uma das mais de 500 nascentes da cidade. Elison, a gente vai ver o que aqui hoje? Obrigado por atender a gente. Agradeço o convite. Aqui nós vamos ver como que a nascente é na sua realidade. Ou seja, vamos adentrar o fragmento de vegetação, onde lá está a nascente, e verificar como que é o processo de saída da água de subsuperfície, o afloramento, a nascente e assim dar início ao canal de drenagem. E aí basicamente aqui a gente vai ver uma nascente já ainda preservada, como as coisas devem ser, né? Poderiam ser. Ainda muito bem preservada. Uma das tantas que existe aqui na região norte de Goiânia, né? Que é uma das regiões onde as nascentes estão mais preservadas. Então aqui nós vamos ter um bom exemplo. Então bora lá? Vamos entrar um pouquinho no mato, né? Ora, coragem, mas vamos lá. Vamos lá. Aqui nós temos como se fosse um aceiro, né? Que geralmente é preparado para evitar propagação de fogo. Então você observa que à medida que a gente vai adentrando, a vegetação vai ficando mais densa, né? Vai ficando mais verde. Isso se deve, obviamente, à maior presença de água. O local do entorno da nascente geralmente é um local marcado por uma presença constante de água, né? Perfeito, tá? E quanto mais a gente vai se aproximando dela, mais a vegetação vai ficando mais exuberante. Bom, então nós vamos aqui procurar um local, né, mais adequado para que possamos estar acessando, né, adentrando o fragmento de vegetação e aí tendo acesso à nascente, tá? A partir de agora, dessa borda aqui, qualquer momento a gente pode se deparar com ela, porque está o ponto aqui da nascente. Já no catálogo que está sendo feito, né? Exatamente. Mas nesse momento pode ser que ela tenha sofrido um processo de migração. Ainda pequeno, sim, esse processo de migração. Então vamos lá. Passando aqui. Tá. Então aqui já começa então... Já encontramos então a água. Exatamente. Qualquer momento, a partir da borda de fragmento de vegetação, a gente poderia se deparar com a nascente, ou uma das nascentes, como é o que mais acontece, né? Não é só uma nascente, são várias nascentes, né? Então aqui já começa o processo de surgência da água, né? A água aflorando da superfície, tá? Porque a vegetação está muito úmida, e ali nós vamos agora exatamente em um dos pontos, né? Onde começa, né, a extração de água. Então aqui nós já temos a água, né, escoando superficialmente, já temos aqui o início do canal de drenagem e agora nós vamos para o ponto onde de fato é a nascente. Então eu vou postar aqui um pouco, adentrar mais aqui ainda, né?
aqui, olha só, você não tem água florando. Aí você vai descendo, aí chega aqui e olha só. Já surge aí. Se essas borbulhinhas estão surgindo aqui, então já é o processo de surgência d'água, dando início então ao canal de drenagem, tá? E percebam que a partir desse ponto aqui, a tendência é que o fluxo ele vai aumentando, tá? E com isso nós damos uma explicação adicional aqui, que é a seguinte: a nascente é o ponto mais amontante, né? Mais amontante mesmo, mais alto, aonde tem um processo de exfiltração de água, de surgência d'água, tá? Bom, com isso chegamos à seguinte conclusão: devemos preservar apenas a nascente? Não. É desde o seu início, né? E ao longo de todo o canal de drenagem, porque ao longo do canal de drenagem vocês podem observar que há a continuidade da surgência d'água, um incremento de vazão. Aqui a gente está vendo a nascente, e isso é o surgimento, né? A saída da água do lençol freático. Como é que funciona essa nascente? Perfeito. Então, durante o período chuvoso, nem toda a água que cai sobre a superfície escoa superficialmente. Graças à existência da vegetação aqui preservada, boa parte dessa água ela infiltra nessa massa, nós chamamos de solo. Daí também você dizer que não é só preservar a nascente. Esse entorno é fundamental para ela existir. A nascente não tem vida própria, ela depende da chuva, mas depende também do entorno, se está preservado ou não, né? De forma que quanto mais preservado esteja esse entorno, mais satisfatoriamente ela vai funcionar, tá? Então a água infiltra durante o período chuvoso. Ao infiltrar, ela escoa mais lentamente, de forma que até mesmo no período de estiagem, ela continua a escoar superficialmente, né? Surge aqui na forma de nascente, para então dar início ao canal de drenagem. O pesquisador da UFG afirma que a zona de 50 metros prevista na legislação para as áreas de preservação permanente não é suficiente para a preservação das nascentes, que dependem da infiltração de água. Inicialmente, né, digamos assim, prioritariamente é da área do entorno aqui, mas isso em longo prazo, por exemplo, né, depende de todo o entorno mais distante. O ideal é que houvesse mais preservação para além daquele raio estabelecido pela legislação, né, de 50 metros. Tá? Às vezes, a maioria das vezes, aqueles 50 metros não são suficientes, mas é o que a legislação demanda. Bom, Elison, a gente conheceu uma nascente, mas das mais de 500 que tem em Goiânia, né? Você faz essa pesquisa, como é que funciona para catalogar todas elas? Bom, a pesquisa ela é dividida basicamente em 3 etapas, né? A primeira consiste na análise, né, de imagem satélite, né? Momento no qual a gente já consegue uma assertividade de mais de 80%, né? Se o local é uma nascente ou não, tá? A segunda etapa é uma análise mais minuciosa, por meio da morfologia do terreno. Geralmente as áreas nascentes costumam apresentar esta forma aqui, é onde começa o fluxo d'água, dando início aos canais de drenagem. Falava uma forma como se fosse uma bacia, né? Perfeito. Uma côncavo, assim. Muito acentuado, exatamente. Então aqui é onde você tem um ponto de surgência d'água, nós acabamos de verificar ali. Bom, após a segunda etapa dessa análise minuciosa, que nós chamamos de inspeção visual, se ainda restar dúvidas, nós vamos para a terceira etapa, que é a vinda a campo. Isso que a gente fez aqui hoje. Perfeito. E aí você acaba sanando todas as dúvidas que porventura restarem no processo de mapeamento. E essa etapa é interessante, né? Porque além do contato direto com a nascente, né? Você estar no local, você acaba percebendo mais aspectos mais interessantes, como é a questão da existência de mais de uma nascente. Ou seja, não é só um ponto de surgência d'água, você costuma ter vários, né? Então isso acaba, digamos assim, enriquecendo mais a pesquisa. Mas são basicamente essas 3 etapas aí. Perfeito. E assim, Elison, são 550 nascentes, né? E a situação delas não é a mesma dessa aqui, né? Em muitos casos, essas nascentes vão sofrendo ataques, digamos assim, né? Dessa exploração urbana. Qual é a realidade, digamos, média dessas nascentes aqui na cidade de Goiânia?
Do centro da cidade para o sul, as nascentes elas estão, digamos assim, menos preservadas. Agora, essa parte norte aqui do município, como você pode observar, a exemplo dessa daqui, a tendência é que elas estejam mais preservadas, tá? E como a gente conversou agora há pouco, a nascente não tem vida própria, ela depende de uma série de condicionantes, além da chuva. Depende do solo, depende da preservação da vegetação no entorno. Então, se você está numa área densamente urbanizada, no qual não tem um processo de infiltração satisfatório, a tendência é que essa nascente ela migre, ou seja, saia do seu local e passe a funcionar numa área mais abaixo. Isso é sinal de rebaixamento do lençol freático, que só vai abastecer aquela nascente mais à frente. Só para finalizar, Elison, você está terminando um catálogo de tudo isso, de todas essas nascentes. Perfeito. Está terminando esse trabalho? Como é que deve acontecer? A próxima etapa é só o processo de inspeção visual, porque todas elas já estão catalogadas. Agora nós vamos para o processo de inspeção visual, que é o processo, digamos assim, a última etapa, né, para que você possa estar liberando os resultados da pesquisa, tá? E isso aí nós vamos ter isso pronto em aproximadamente uns 3, 4 meses, porque são muitas nascentes e todas elas são importantes, né? Então vamos analisar metodologicamente, com muito zelo, tá, para estar divulgando aí para a população. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por atender aqui a gente. Eu que agradeço e estamos sempre aí à disposição de vocês. Os estudos do Elison Dias já apontam com detalhes pelo menos 550 nascentes na cidade. Esse aqui é o mapa que ainda é utilizado pela Prefeitura de Goiânia. Está desatualizado, mas dá para perceber que as nascentes das regiões Central e Sul estão longe de áreas verdes ou de preservação permanente. Muitas delas precisam sobreviver em meio à poluição e à ocupação urbana. E nós fomos a uma delas. A gente está aqui nesta que é a área de captação do córrego Tamanduá. A nascente está aqui atrás da gente, mas em uma série de áreas privadas. E essa área de captação, bem diferente daquela nascente que vimos agora há pouco, ela está bastante degradada. O despejo de lixo aqui é muito comum e já há muitos anos. Tem resto de armário, de móvel, vidro, resto de construção e até, infelizmente, a gente tem um cheiro muito forte aqui, um odor mesmo por conta do despejo de animais que é feito aqui nessa área, que é particular, é cercada, mesmo assim, a área de nascente é constantemente degradada. A área dessa nascente tem sido espremida pelo avanço da ocupação urbana e uma parte da área de captação já foi desmatada para a futura construção de um imóvel comercial. Depois de ver esse entorno, eu e o repórter cinematográfico Herbert Bruno fomos encontrar a própria nascente. No caminho, muito lixo despejado, plástico, isopor e uma diversidade de objetos. Chegando na nascente, dá para ver que ela tem marcas de degradação deixadas ao longo do tempo, um histórico de desmatamento e até algumas construções que deixaram parte das obras submersas. Cenários como esse prejudicam o chamado ciclo da água. Toda a água da terra, cada gota, é a mesma que sempre existiu, fluindo há bilhões de anos. Pode ser sólida, gasosa ou líquida, mas é sempre a mesma água. Só que além da ocorrência dos eventos climáticos naturais, as ações humanas têm contribuído para o desequilíbrio do fluxo cíclico e natural das águas. E agora? Agora precisamos agir para reequilibrar esse ciclo. Sem a mata, a água não penetra no solo, não abastece os lençóis freáticos e ainda causa erosão. O solo fica estéril e a região sujeita a inundações. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer é o plantio de vegetação nativa em áreas desmatadas. Nas margens dos rios, por exemplo,
A mata funciona como os nossos cílios. Por isso é chamada de mata ciliar. Os olhos sem cílios ficariam desprotegidos. O mesmo acontece no meio ambiente. As árvores mantêm o solo protegido e facilitam a recarga dos reservatórios de águas subterrâneos. Encontrar e preservar as nascentes é uma missão fundamental para a preservação dos cursos d'água e até da qualidade de vida nas cidades. Mas a gestão pública normalmente tem atuação restrita à criação e manutenção de parques. O trabalho na prática depende de iniciativas independentes. E no próximo bloco, a gente vai conhecer os caçadores de nascentes e os plantadores de água. Fique por aí que o Agir Sustentável volta já já. Depois de entender o que são e a importância das nascentes, conheça com a gente agora uma iniciativa que busca identificar e preservar a origem de córregos e rios. São os Caçadores de Nascentes, um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Bom, meu nome é Romualdo Pessoa Campos Filho, sou professor titular, doutor, do Instituto de Estudos Socioambientais, né? Que é o IESA, né? Na Universidade Federal de Goiás. O professor Romualdo trata de geopolítica e analisa os conflitos pelo mundo que surgem por disputas territoriais e principalmente pela água. E ele conta que esse estudo motivou a pesquisa sobre as nascentes por aqui, perto da gente. Depois de alguns anos com essa disciplina, eu levei também a um questionamento, né? Falamos muito de mananciais, de córregos, de rios, mares, oceanos, né? Mas de onde vem a água, né? Então, a partir daí, eu não que mudei o foco, mas passei a observar também por um outro viés, né? De onde vem a água, para onde ela vai e como nesse percurso ela tem sido tratada pelo poder público e a importância que as pessoas dão a todo esse processo. E a partir daí eu passei a observar como as nascentes são cuidadas, né? E fui trabalhando com meus alunos, né? Criando grupos nessa disciplina e levando os alunos a campo para analisar, estudar as condições de cada nascente que tem nas cidades. E eu fui me deparando com a realidade, inclusive com estudos de outros colegas, que há um quantitativo enorme de nascentes na região metropolitana de Goiânia, né? Que criam, que formam mananciais, córregos, né? Alguns mais importantes que cortam Goiânia e que praticamente todos eles vão desembocar no Rio Meia Ponte, né? Então eu fiz essa abrangência de estudar a bacia do Rio Meia Ponte a partir de suas nascentes. Romualdo detalha como ocorre a gestão das nascentes e como nasceu esse projeto, os Caçadores de Nascentes. E fui, claro, nesses trabalhos que os estudantes passaram a fazer, observando que há um descomprometimento muito grande com o poder público. Muitas vezes existem parcerias feitas com a iniciativa privada, com o setor imobiliário, né, para criar parques. Claro, faz a cidade mais bonita, mas não necessariamente há uma preocupação, mesmo com a nascente, e também quando essa água sai do parque e se torna um manancial, não há uma preocupação mais adiante. E esse córrego termina se tornando um esgoto a céu aberto. Daí que surgiram os Caçadores de Nascentes. O que são os Caçadores? É um projeto de extensão? Perfeitamente, né? A partir desses olhares, desse questionamento e dos trabalhos que eu passei a fazer com os alunos, né, para observar essas nascentes, aí eu transformei isso em um projeto de extensão, que o título não é uma criação minha, né? Já existe algo semelhante em São Paulo, em Minas Gerais e em outros lugares, né? Tanto caçadores de nascentes quanto plantadores de água, né? Que aqui também tem plantadores de água, a gente trabalha também com eles, né? E esse projeto de extensão, o que eu propus nele
era não só identificar os problemas existentes nas nascentes e também nos cursos dos mananciais, tá? Em uma área que era complexa. Nós estamos discutindo agora, inclusive neste ano, as reportagens estão mostrando isso, uma perspectiva, uma possibilidade de racionamento de água aqui em Goiânia, dado já o baixo nível das águas do Meia-Ponte, né? Mas para além de analisar tudo isso, né, essa situação toda das questões hídricas, né, das nascentes, como é que se pode levar a um processo de cuidado e de preservação, né? Aí ele tem uma extensão, esse projeto dentro dele, né, tem outro pré-projeto que chama-se Adote uma Nascente, né? E essa parte seria exatamente vinculada às escolas, né? E a partir do trabalho que as escolas fizessem com seus alunos, ali naquela escola e na comunidade onde aquela escola existe, né, haver um cuidado com aquela nascente e uma pressão também sobre o poder público para que haja uma preocupação maior, né? A pandemia atrapalhou um pouco o curso dessas interações, né, principalmente nessa relação com as escolas, né? Mas o trabalho de identificar os problemas das nascentes, eu tenho dado continuidade a ele através da disciplina e do envolvimento dos alunos que participam dessa disciplina. E os caçadores de nascentes, que envolvem professores, estudantes da UFG, têm um trabalho conjunto com outro projeto que realiza na prática a recuperação de nascentes na região metropolitana de Goiânia. São os plantadores de água. Eu já participava de outros grupos que plantavam em Goiânia. Em 2019 surgiu um convite para participar de uma gincana e foi onde tudo começou. Ernesto, Eliamar e eu começamos esse trabalho que aos poucos fomos ampliando, convidando mais pessoas e até virar plantadores de água. Mas o nosso início foi em 2019 com o primeiro plantio no Vereda dos Buritis, em Goiânia. Essa é a Meirinalva Maria, mas pode chamar de Meire. Ela é a presidente da ONG, que realiza ações de conscientização, como palestras em escolas e entrega de mudas, como essa que a gente acompanhou no Lago das Rosas. Além, claro, da produção de mudas de árvores nativas do Cerrado para a recuperação de nascentes. Assim como em toda a cidade tem áreas que precisam ser recuperadas, Goiânia, Aparecida, aqui nós trabalhamos aqui na Grande Goiânia, né? Então, essas áreas precisam ser cuidadas, essas áreas precisam ser recuperadas para que devolva a qualidade de vida para a população local. Se você tem uma área em que ela é recuperada, você vai trazer de volta a vida, os pássaros, a fauna, a flora e qualidade de vida e ar fresco para a população, que é o que nós estamos precisando. Então, os parques e as áreas precisam ser cuidadas e precisam ser recuperadas. Só que quando você termina de plantar, terminamos aquele período chuvoso, e agora, né? Nós decidimos dar continuidade, começamos a planejar as ações futuras, porque não é só plantar, Rubens, você vai descobrindo que não adianta você só colocar a muda no berço, se não tiver cuidado ela não vai chegar a essa fase adulta que nós estamos vendo aqui no parque. Acompanhamento contínuo é o diferencial do nosso projeto. Nós fazemos o plantio, colocamos a muda no berço e fazemos manutenções regulares. O que consiste a manutenção? Você vai cuidar dessa planta, você vai fazer toda a limpeza ao redor, colocar adubos, e está sempre cuidando, combate a formigas. Você está dando um tratamento para ela contínuo, para que ela desenvolva e chegue à fase adulta. E esse é o nosso diferencial, nós plantamos e cuidamos. Os plantadores de água e outras organizações da sociedade civil participam dos debates sobre o Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia. O arquiteto e urbanista Davi Finotti explica que a preservação das nascentes e dos cursos d'água tem de ser fundamental para o planejamento das cidades. Compreender como que a cidade pode enfrentar esses períodos de chuva, compreender os seus recursos hídricos, a sua parte de área permeável, é uma forma essencial.
onde a gente vai olhar, logicamente, para as nascentes, o corpo desses cursos hídricos que vão percorrer dentro da cidade, as áreas permeáveis, fazer um mapeamento também de áreas sensíveis e também áreas que correm risco para essa população que às vezes mora muito próximo desse curso hídrico, porque devido a essa ocupação e transformação de Goiânia, muitas vezes diversas pessoas ocuparam áreas que estão dentro praticamente de áreas de APP. Isso pode ser um pouco problemático, além do quesito ambiental, mas também do quesito de problemática econômica, social e também de vidas, porque essas áreas são sensíveis e em períodos de cheia pode impactar a vida dessa população. E esse plano de drenagem também tem um poder de sensibilizar e compreender esse mapeamento da cidade perante essa questão que é tão importante. Pois é, as nascentes são então o começo da história de rios e córregos. E nas cidades, a ocupação urbana toma posse de grandes locais que originalmente são dos cursos d'água, ou então das chamadas áreas de alagamento. E aí que entram conceitos importantes, como drenagem, resiliência urbana e cidades esponja. Um exemplo importante foram as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. E a drenagem é o nosso assunto na próxima edição do Agir Sustentável. Eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!